Olá pessoal do Conexão Céu, boa tarde, meu nome é Williams. A gente fica agradecido, né? A paz do Senhor, a gente fica agradecido em estar mais uma vez aqui no programa participando do Paripense, né? Então a gente tem aí vai fazer hoje uma rápida reflexão no texto de Lucas 9:23, que diz: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando a gente observa a morte de cruz, isso nos liga diretamente ali àquele momento com Jesus. E Jesus, né, digamos que nessa morte é quem a gente é o exemplo número um. Quando se fala em morte na cruz, a gente vê logo para Jesus. Mas a gente, em pesquisa, a gente encontra registros que comprovam que essa morte já vem de muito, mas muito antes. Temos registros que comprovam que a execução na cruz ela já era aplicada lá na Pérsia Antiga, onde hoje é o Irã, mais especificamente entre os povos, entre os medos, né? A gente lembra lá aquele momento da história medo-persa. O historiador grego Heródoto, ele a título ilustrativo, ele relata um fato curioso de um homem chamado Sandócis, que era filho de Tamásio, que havia sido sentenciado pelo rei Dario a morrer na cruz. E aí o que acontece? O rei Dario sentenciou, mas aí antes da execução ele observou que aquele homem teria feito muito mais bens do que o mal, e aí ele acaba livrando da sentença. Ainda continuando com os registros, né? A especialista em direito penal, penal ateniense, né? A doutora Margaret de Brunner Hall, ela relata que a tradição literária confirma que os povos de origem helênica também conheceram algumas formas de morte na cruz. Eles chegaram a utilizar, inclusive, palavras específicas para se referir ao cruel martírio, né? Tais como apontipanismo, que, óbvio, né, como a gente está falando, o termo que ela utilizou para crucificação. De acordo com o relato do historiador Quintus Curtius Rufus, o macedônio Alexandre Magno, o grego, portanto, no decorrer ali do ano de 332 a.C., ele não hesitou a submeter cerca de 2.000 moradores de Tiro à morte na cruz. Então a gente encontra esses registros aí para comprovar que não foi somente ali naquele período ali de 10, 15, 20, 30 anos, 70 anos. Então já vem de muito tempo. A morte na cruz já vinha de muito antes de Jesus. A morte no madeiro, né, e aí quando a gente traz para os romanos, a morte no madeiro, ela torna-se mundialmente conhecida por meio mais notório, que foi o julgamento de Cristo, né, aquele julgamento, o maior julgamento da humanidade, que o julgamento de Nosso Senhor Jesus. A pena de cruz lá para os romanos, prioritariamente, era destinada aos escravos e a todos aqueles que se rebelavam contra a soberania imposta pelos ditames, né, pelas regras opressoras do império. Então, quem se opunha ao império era condenado. Não era aplicada a romanos também. Eu encontrei algumas coisas falando sobre isso. A palavra na Bíblia, a palavra cruz, e na Bíblia, o que é que a gente encontra? Na Bíblia, a palavra cruz, né, a cruz, ela aparece ligada à mensagem. Nós temos lá em 1 Coríntios 1,18, que fala que era loucura para os que se perdem, né, e poder de Deus para nós que somos salvos. Também ela está ligada a sofrimento, desprezo, vergonha e humilhação. Nós encontramos em Hebreus 12 e versículo 2, um tipo de circuncisão em Coríntios, né? 1 Coríntios 2, de 11 a 15, e também em 1 Coríntios 15, 3, ela aparece como salvação, mas a gente tem salvação em vários outros momentos da Bíblia, tá certo? A gente não vai aqui ficar se atendo à definição, porque o que nós queremos é trazer uma mensagem da parte de Deus que nos leve a refletir um pouco sobre o tema, o texto, né, que a gente leu lá em
Lucas 9, 23. Pois bem, e o que nos interessa nesse momento? Quando aceitamos Jesus, Jesus ele não quer que nós somente creiamos nele, na verdade, e na verdade do Evangelho, né? A gente tem um compromisso de seguir a Cristo com abnegação. Às vezes ouvimos a frase, Deus ama o pecado, mas aborrece, ama o pecador, né? Deus ama o pecador e aborrece do pecado. Ela não está na Bíblia, ela não aparece. O que nós encontramos, na verdade, é fruto de uma reflexão teológica das atitudes de Cristo. Então, as atitudes de Cristo, ela nos leva a entender que nós, lembramos que em Romanos 3, 23, diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós pecamos, mas Deus, ele, dessa forma, nessa análise, a gente vê que Deus, ele nos ama, repugna o pecado, mas não existe, a gente não encontra isso escrito na Bíblia. Nesse momento, a gente quer mesmo deixar claro a necessidade de abdicar. Eu não quero forçar o texto, mas eu quero pegar aquela parte ali da abdicação, dos nossos desejos, dos nossos mimos, das nossas manias, do que temos e de tudo aquilo que prende a nossa atenção ou a que éramos ou somos apegados aqui na Terra. A gente lembra que nós vivemos aqui na Terra, né, mas não podemos ser apegados àquilo ao ponto de estar esquecendo um pouco do que Deus tem para nós ainda aqui na Terra e da nossa missão e de como nós devemos nos comportar aqui na Terra. E mesmo observando, né, essas questões, a gente não deve, dando continuidade, a gente não deve aceitar Jesus e continuar da mesma forma. Então, mesmo Deus amando, a gente percebendo que Deus nos ama enquanto seres imperfeitos, nós não podemos continuar da mesma forma. A gente lembra que a palavra em Provérbios 28, 13 diz o seguinte, que aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então, mais um indício de que a gente não pode vir para Jesus com o mesmo comportamento que tínhamos antes. E aí é onde eu quero fazer essa ligação, trazendo aqui o exemplo do jovem rico. Lá, esses relatos eles aparecem do jovem rico, né? Ele aparece em Mateus 19, versículos 16 a 30, aparece em Marcos, capítulo 10, né? Versículos de 17 a 22, aparece também em Lucas, capítulo 18, os versículos de 18 a 30. Nesses três momentos, nos três evangelhos, a gente encontra esse relato do jovem rico. O que é que o ponto aí? Então, é um texto bem conhecido da igreja, dos irmãos. O jovem rico, ele encontra ali com Jesus e ele pergunta o que é que tem que fazer. Jesus diz, olha, tem que obedecer, não matarás, não roubarás. E aí vai explicando toda a situação e ele diz, olha, tudo isso eu já faço. E aí Jesus vira para ele e diz, pronto, pegue tudo que tu tens, venda, distribua com os pobres e siga-me. E a Bíblia relata que aquele jovem, ele sai da presença de Jesus. Quando a gente vê esse fato, existe algo interessante, né, também de mencionar, que em Marcos dos três evangelhos, é o único que vai relatar que Jesus, ele diz o seguinte, que Jesus, ele amou aquele jovem. Está relatado lá no capítulo 10, né, como a gente já disse, mas no versículo 21, diz que Jesus amou. Disse, olha, pega tudo que tu tens, venda aos pobres e segue. Mas aquele jovem, ele saiu da presença de Jesus. Deus, ele nos chama para uma vida santa, para uma vida separada. A gente tem que ter uma vida diferenciada. A nossa conduta deve ser diferente de tudo que temos, de tudo que vemos. É uma nova vida. Faz-se necessário
a gente deixar o pecado, porque o pecado ele separa o homem de Deus. O texto aqui, quando eu trago o jovem rico, eu não quero fazer apologia à pobreza ou trazer, dizer, né, que ser rico é pecado. Não é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer aqui a informação de que às vezes a gente deixa muitas coisas, deixa algumas coisas, mas não deixa tudo, porque o evangelho é abandono, é abdicar da minha vontade, abdicar do meu egoísmo, abdicar daquilo que abdicar do eu. Eu tenho que deixar o eu e seguir aquilo que Deus tem para a minha vida. E às vezes a gente deixa a parte, mas porque Deus é amor, mas Deus é justiça. A gente vê lá em Isaías 59:2 que é necessário a gente deixar o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. A cruz de Cristo, ela também é abnegação. Pedro, na noite em que Jesus foi preso, Pedro ele foi reconhecido como sendo discípulo. E se ele foi reconhecido como discípulo, havia mudança na vida de Pedro. Ele abdicou de muita coisa. Essa mudança, ela fica bem clara quando diz, olha, eu conheço, olha, pela sua fala. Se foi pela fala, se foi pelas vestes. Nós não queremos aqui falar de uso e costume quando trazemos a questão de vestes, mas a observação é que Pedro já tinha uma mudança. Pessoas viram, pessoas ouviam a fala dele, porque a fala denunciava. Então, enquanto cristãos, nós devemos abdicar daquilo que nós temos aqui, de tudo que nos separa de Deus, de tudo que nos separa. Nós devemos trazer para a nossa vida atual a verdadeira mudança que vem de Cristo. Então, nós não podemos chegar na igreja, estar na igreja da mesma forma que era antes. Lembramos que pegar a cruz e seguir, pegar a nossa cruz e seguir, é pegar aquilo. A cruz é sinal de sacrifício, a cruz é sinal de abnegação, é abnegar dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas manias, dos nossos mimos, de tudo aquilo que, de certa forma, nos separa de Deus. Então, a reflexão que fica é pegar a nossa cruz, observar tudo aquilo que nós temos que ainda é um peso nas nossas vidas, aquilo que ainda nós somos apegados, aquilo que gostamos, aquilo que nós queremos fazer e que às vezes toma o lugar que é de Deus, aquilo que a gente quer fazer, mas que a gente quer seguir a Deus e não quer abandonar esses mimos, essas atitudes. Então, que você possa refletir sobre o pegar a cruz e seguir nesse momento, lembrando que pegar a cruz e seguir também é abnegação, é principalmente mudança de vida e seguir a Jesus do jeito que a Bíblia nos manda que sigamos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, tenham uma ótima tarde e que Deus possa assim continuar trabalhando em nossas vidas. Amém.